Vocês estão ouvindo? Olá, boa noite. Estamos esperando os nossos convidados para a live de hoje da Alhambra sobre LAN, Covid e vacinas. Estamos esperando o Dr. Bruno Baldi e o Dr. José Tadeu Monteiro. Já estou vendo um monte de amigas, portadoras de LAN, amigas chegando. Boa noite, meninas. Vocês não precisam enviar solicitação para participar do vídeo. A partir do momento que vocês clicaram em cima do símbolo da Alhambra, vocês já estão ao vivo. Eu só preciso dessa solicitação dos 2 médicos. Olá. As diretoras da Alhambra estão aqui. Uma delas é a Ângela, que faz aniversário hoje. Parabéns, ao vivo. Bruno, tá aqui. Pode. Pode, tudo. Doutor Bruno já está aqui. Deve estar chegando. Oi, boa noite, doutor Bruno. Tudo bem, Maria Clara? Bom, tudo ótimo. Estamos esperando o doutor José Tadeu. Deixa eu ver se eu passei por ele aqui. Acho que não. Não. Estava falando, Bruno, que hoje é aniversário da Ângela Durante, nossa secretária, que está aí ao vivo. Parabéns, Ângela. Muito bom. Muito bom. Então, à espera. Acho que não tinha, não. Não. Então, essa é uma das lives que a Alhambra está realizando nesse mês mundial de conscientização da LAN. A primeira foi no dia 1º de junho. Ela está disponível no YouTube da Alhambra. Essa também vai ficar disponível mais tarde no YouTube também. E vai ficar gravada também no Instagram. Doutor Tadeu, cadê ele? Ele falou que não está conseguindo entrar, Maria Clara. É? É, Deixa eu... acabou de mandar aqui. Fala com ele para ele estar... Ele tem que entrar no Instagram da Alhambra, né? É, E depois clicar em cima no Stories, na bolinha, né? ele está no Instagram aqui, ó. E ele não está conseguindo fazer a solicitação. Não. Sua solicitação não foi enviada, apareceu para ele aqui. A rede está super poderosa. Eu até mudei de lugar, não estou no meu escritório. Estou num lugar em que a rede é a melhor da casa. Então, talvez seja um problema de rede dele, né? É, não entendi. Ele tá lá, mas não tá entrando. O Júlio entrou aqui agora. É, ele passou antes do Júlio, ó. E agora o doutor Tadeu entrou. Postou aqui, entrou. Ele tá assistindo, Aqui, mas não ó. tá conseguindo entrar. Parece que entrou.
Ele entrou aqui, sim, eu estou vendo. Ele só entrou e não pediu para participar. Ele tem que pedir para participar. O doutor Tadeu entrou, não recebeu o seu pedido. O doutor Tadeu postou, estou aqui. Dei um tchau para ele, mas não estou vendo. Não. Eu acho que ele tem que começar todo o processo novamente, doutor Tadeu. Será que tem que colocar mais de uma pessoa participando? Porque a gente, será que tem alguma... Alguém falou que tem que pôr para pôr mais uma participação mesmo, né? Onde que põe para pôr mais uma participação? Não é essa carinha a mais aí, não? Espera só um pouquinho. Uma carinha a mais. Não sei. Coloquei ele aqui, mandei para ele alguma coisa pedindo, convidando. Agora foi. Agora! Olá, tudo bem? Oi. Boa noite. Deu certo, finalmente. Live é tranquila, né? Sempre tem um Com suspense. certeza. Prazer em ter o senhor conosco, tudo bom? Tudo bem, Então, obrigado pelo convite. Agradeço a Alhambra. Prazer, Bruno. Prazer, Maria Clara. Prazer, todo mundo. Tudo bom, Tadeu? Então, podemos começar, né? Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes na live. Então, tem as diretoras todas da Alhambra, várias lamigas, né? E nós estamos, então, com a segunda live que a Alhambra está realizando nesse mês de junho, para comemorar o mês mundial de conscientização da linfoangioleiomiomatose. Nós temos a presença, então, do Dr. Bruno Baldi, que é já conhecido nosso, médico de muitas de nós, responsável pelo Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM. Ele é também pneumologista do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o outro participante, que muito nos honra com a sua presença, é o Dr. José Tadeu Monteiro. Ele é coordenador da Comissão de Infecções da SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? Então, o tema de hoje é um tema bastante atual, que mobiliza todas nós, muitas de nós, né, que estão envolvidas no grupo da LAM, que participam do grupo da LAM, do WhatsApp, e LAM, Covid e vacinas. Então, eu gostaria de começar fazendo um questionamento ao doutor Bruno, e depois faria um outro questionamento ao doutor José Tadeu, e depois vocês iriam fazer uma interação entre si, interagiriam entre si, né, comentando as respostas um dos outros, e aí a gente passaria adiante com outras perguntas que já surgiram, que foram enviadas por algumas amigas portadoras de lã. Então, doutor Bruno, eu acho que eu tenho que me apresentar, né? Quem não me conhece está aí, eu sou Maria Clara, vice-presidente da Alhambra, tá bom? Então, vamos lá. Doutor Bruno, então a pergunta é a seguinte: como que tem sido o comportamento dos portadores de lã, das portadoras, a grande maioria são mulheres, né? Em relação à Covid, levando em conta duas questões seguintes. Os portadores de lã têm maior propensão a adquirirem a Covid? E a outra é, quando adquirem o vírus, quando adquirem a Covid, esses portadores de lã, eles têm maior probabilidade de terem mais complicações do que o normal, do que as outras pessoas? Então, inicialmente era uma preocupação em relação aos pacientes de LAM, principalmente as que estavam usando sirolimus, se haveria um risco maior de desenvolver a doença e principalmente se haveria um risco maior de complicações.
E depois a gente foi vendo, foram saindo alguns estudos iniciais que mostravam alguma ação in vitro do sirolimus contra o vírus. Então isso foi uma notícia interessante. E depois a gente foi vendo na prática que havia uma percepção que a gente foi tendo alguns casos de pacientes com LAM, mas o risco não parecia aumentado e principalmente a gravidade não parecia aumentada. E aí, conversando com o pessoal de outros centros aí do mundo, a gente acabou resolvendo fazer um estudo grande aí, de vários centros, que está sendo encabeçado por mim, pelo Nishan Gupta e pelo Simon Johnson lá do Reino Unido. E a gente tem até o momento, mais ou menos, nos centros que acabaram entrando no estudo, que são centros da Europa, do Japão, do Brasil e dos Estados Unidos, até agora 90 pacientes que tiveram LAM, que tiveram Covid, pacientes com LAM que tiveram Covid, dessas 90, 19 do Brasil. Mais ou menos 30% dessas pacientes precisaram de internar. E o mais interessante é que só uma paciente foi a óbito, uma paciente da Polônia, que era uma paciente que já era muito grave, estava em lista de transplante, já estava muito complicada. E aí a gente chegou à conclusão, a gente está fazendo análise desses dados agora, nesse momento, de uma maneira mais detalhada, e a gente chegou à conclusão que, de fato, não existe um risco aumentado, é um risco semelhante à população normal, e o risco de complicações também é pequeno. A LAM não aumenta o risco de complicações. E a outra questão interessante é que nos resultados que a gente avaliou até o momento, aquelas pacientes que estavam em uso de sirolimus, elas não tiveram um resultado pior, uma evolução pior da doença. Então, a tendência agora, com as informações que a gente está acabando de analisar, é que a gente conclua realmente que não tem um risco aumentado, não tem um risco maior de complicações, e a tendência é que a gente não interrompa o uso do sirolimus nas pacientes que desenvolvem Covid. Que ótimo. Notícias muito boas, né? E tranquilizam muito todas nós, né? E uma coisa, então, também, né, um outro assunto que é a questão da vacina, né, que também tem mobilizado todas nós, né? Eu gostaria, então, de questionar o doutor José Tadeu sobre isso, sobre essa vacinação em portadores de LAM. E são duas perguntas, né, em torno disso que eu gostaria que o senhor respondesse. Existem portadoras de LAM que teriam prioridade nessa fila de vacinação, das vacinações, né? E existem vacinas entre as aplicadas no Brasil que não deveriam ser utilizadas por portadores de LAM, por exemplo? Então, Maria Clara, na verdade, a questão da prioridade, ela tem a ver com a questão etária, né? Então, a gente vai obedecer à ordem de idade das campanhas do Ministério da Saúde. Então, as pacientes nas suas faixas etárias específicas serão vacinadas. E no que diz respeito à comorbidade, o racional de que pacientes que têm comorbidades somadas teriam uma prioridade maior. Então, uma paciente que está no estágio mais avançado de doença, ou uma paciente que é diabética e é hipertensa e tem LAM. Então, talvez essa paciente ela teria prioridade com relação àquela que tem uma função pulmonar estável, que não usa nenhuma droga específica, que não tenha nenhuma comorbidade. Então, esse é o racional que a gente tem utilizado para as outras doenças também, né? Então, por exemplo, um paciente que tenha uma outra patologia pulmonar, um tipo de fibrose, mas é um paciente jovem que tem uma doença estável e que não tem uma comorbidade. Então, ele poderia aguardar a sua faixa etária para ser vacinado, né? Enquanto que um paciente mais velho, você vacinaria na sua faixa etária. E quando entrassem as comorbidades, a gente tentaria distribuir aí de acordo com a gravidade da comorbidade. Com relação às vacinas, vale a mesma máxima que a gente fala para todos os pacientes. Então, a gente vai vacinar com o que a gente tem disponível, né? Todas as vacinas que a gente tem disponível no Brasil são com vírus atenuado, são com partículas virais,
A gente tem a da Oxford AstraZeneca, que é com vetor viral, mas é um adenovírus que teoricamente não causa danos em humanos. Então não existe uma contraindicação formal para a vacinação. Uhum. Vocês gostariam de comentar o que o outro disse, o Dr. Bruno, com relação ao que o Dr. José Tadeu acabou de dizer e vice-versa? Não, não, acho que a, a ideia é essa mesmo. Eu acho que até com esses resultados, quer dizer, que eu acabei dando um spoiler aqui Inédito, né? em relação a esse estudo, é, isso deixa a gente mais tranquilo, no sentido assim, não precisa a gente colocar as pacientes com LAN na frente de outro grupo de doentes, obviamente, de outro grupo de pacientes, obviamente que precisa, o ideal era que todo mundo tivesse já a sua vacina já encaminhada, mas isso não é uma realidade. Mas esses resultados deixam a gente mais tranquilo que a gente tem que seguir mesmo o que vale para outras doenças. Pacientes com função pulmonar mais grave, mais comprometida, e as que estão usando sirolimus, que é considerado, obviamente, um imunossupressor, elas devem ser priorizadas, digamos assim. Não, tem acontecido. Tem uma pergunta sobre a vacina Sputnik, né? Se ela está chegando no Brasil, há alguma contraindicação ou ela também faz parte de todas essas outras vacinas que são seguras a princípio para os pacientes, para os portadores de lá? A partir do momento que ela foi avaliada pela Anvisa, Maria Clara, todas essas vacinas elas são consideradas para comorbidades em geral, né, e Uhum. são liberadas de acordo com cada uma para doenças autoimunes, né, doenças inflamatórias. Então a orientação é a mesma, né? A Uhum. vacinação, a Sputnik foi a última que foi liberada com algumas ressalvas do Ministério da Saúde, por ser recente e tem questões relacionadas à grávida que ainda estão pendentes, mas no geral, sendo liberada, ela deve ser, como qualquer outra das vacinas que a gente tem disponível, a gente deve... Tá bom. É, eu gostaria, doutor Bruno, que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da reinfecção. É uma coisa que tem sido publicada muito na imprensa e todo mundo fica muito preocupado e todo mundo dizendo, eu tenho um amigo de um amigo de um amigo que teve reinfecção, eu estou com medo, eu tomei vacina e estou sentindo isso, acho que estou... e não tive Covid, vou ter de novo, né? Estou me sentindo mal. Isso é possível? Como que está essa questão de reinfecção? Essa situação ela ainda tem muitas perguntas sem respostas. O que a gente sabe é que geralmente quem foi vacinado, o risco de desenvolver doença grave é baixíssimo, quase zero. Eu me lembro de um caso que a gente teve aqui, e olha que a gente viu muitos pacientes, que era um senhor de 95 anos, com algumas comorbidades, que acabou tendo um quadro de reinfecção, de infecção pós-vacina e acabou evoluindo a óbito. Mas não é o que a gente vê. Pode até haver infecção depois da vacina. Eu tive gente, inclusive, que trabalha comigo que desenvolveu, mas geralmente é um quadro leve. E é a mesma coisa para a questão das reinfecções. Obviamente que ainda tem muita coisa em relação a essas cepas novas, essas variantes novas, principalmente a variante da Índia, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dela quando de fato ela tiver introduzida aqui em larga escala. Acho que essa é a grande incógnita. Mas em geral a reinfecção que a gente tem com os casos com as cepas que estavam em circulação por aqui, elas em geral eram quadros mais leves. Não sei se o Tadeu quer completar alguma. Eu concordo também com você. A gente ainda não tem... eu acho que os pacientes que estão desenvolvendo, a gente tem visto uma evolução mais satisfatória, né, com quadros menos graves. E uma coisa importante que para chamar atenção são os pacientes que interrompem a segunda dose das vacinas, que é uma coisa que tem acontecido bastante. E os pacientes acabam... Esses eu vi pacientes que não tomaram a segunda dose por questões
até de falta de insumo para fazer a vacina, e faltou aqui na região, e pacientes acabaram evoluindo com uma forma mais desfavorável, precisaram internar. Então, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Por que as pessoas, então, elas estão contraindo a Covid após a vacina? Qual que é a explicação para isso? Por que há essa ocorrência, né? É porque as vacinas não estão sendo boas o bastante, não têm eficácia suficiente para controlar, ou porque as pessoas estão se expondo muito, não estão cumprindo aquelas regras básicas? Eu acho que além de tudo isso que você falou, Maria Clara, tem uma questão relacionada que nenhuma vacina ela protege a gente 100%, né? Então, entendendo que principalmente essas vacinas de vírus de RNA, como é o caso do SARS-CoV, que é o vírus que causa COVID, a gente sabe que até nós conseguimos uma imunidade que proteja a todos nós de uma forma mais persistente, mais robusta, né, que a gente possa ficar mais tranquilo, vai demorar, e está diretamente relacionada com a quantidade de pessoas que forem vacinadas. Então, por isso que a gente sempre insiste que esses mecanismos de proteção individual, de distanciamento, de uso de máscaras, eles devem se manter, porque a gente pode, mesmo vacinado, a gente adquirir uma forma de doença que não seja tão severa, mas você vai adoecer, né? Você vai e pode transmitir para outras pessoas. E outra questão importante também é que o vírus de RNA, o RNA é um material genético da qual o vírus é constituído. Existem vírus de RNA, existem vírus de DNA. Os vírus de RNA, eles sofrem mutação genética muito facilmente. Então, daí, essa quantidade de variantes que vem surgindo. E a gente não sabe se alguma dessas variantes pode ter algum mecanismo que escape da vacinação. Então, a gente só vai estar seguro realmente quando todos nós, né, muitos de nós, aí a gente fala em torno de 60% das pessoas estiverem vacinadas, para que a gente possa realmente pensar numa imunidade vacinal coletiva, né, Isso é. quando todos nós estivermos protegidos. Então, a vacina ela protege das formas severas, mas ela não evita que nós possamos adoecer. É. Eu queria perguntar sobre isso, mas antes um pouquinho de entrar na questão da imunidade coletiva, eu gostaria de saber o seguinte: as pessoas que já tiveram Covid precisam ficar nessa ansiedade para se vacinarem logo? Precisam se vacinar, inclusive? Doutor Bruno, o que o senhor... Elas precisam se vacinar. Acho que a ansiedade a gente vai ter o tempo todo nesse contexto, principalmente quem não vacinou. Acho que isso é inevitável. Uhum. Mas o fato dela já ter tido Covid traz alguma proteção para ela, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Nem a proteção da vacina a gente tem uma duração determinada. Tem gente que acha vão ser 6 meses, tem gente que acha que vai ser um ano. Então, acho que elas têm que ficar preocupadas em se vacinar, mas não numa preocupação habitual, assim, da ansiedade do contexto todo mesmo, né? E a questão de qualquer vacina serve para quem já teve Covid, ou quem já teve Covid não deve tomar uma vacina específica, deve privilegiar uma determinada vacina, em detrimento de outras, por exemplo. Acho que é a vacina que tiver, acho que não tem. Mesmo Mesmo, mesmo a Coronavac, que existiu um preconceito, ela agora, acho que essa semana já foi aprovada pela OMS, ela já é considerado um cartão, por exemplo, de autorização de entrada na Europa, por exemplo. Então, Nós temos também o estudo do interior de São Paulo, que foi feito com a Coronavac, né? exato. E de Serrana, se eu não me engano o nome do Serrano, município, sim. né? E que a gente mostrou que ela tem um poder de proteção coletiva importante. Assim, o que eu penso é que a gente precisa, nesse momento, a gente tem que usar os dados que a ciência nos traz a nosso favor, né? Então, eu concordo plenamente com o Bruno que não adianta a gente ficar nessa ansiedade. Acho que a gente tem que respeitar o que a gente já sabe. Então, se eu tive Covid recentemente,
né? Então, vamos aguardar aí o período que a gente orienta para uma Covid leve em torno de 2 semanas, uma Covid mais severa que o paciente precisou ficar internado 30 dias, né, para que você receba a sua vacina com segurança, independente do tipo de vacina que for. Em função, já que a gente falou, né, vocês tocaram na Coronavac, né, em função de alguns resultados então, que têm surgido sobre o fato, né, pessoas mais velhas, mais idosas, né, terem uma proteção menor e tudo isso justificaria no futuro, vocês acham, a realização de uma outra dose da Coronavac ou de uma outra dose de uma outra vacina? E o que vocês acham? Já que quer dizer, né, tem esse obstáculo aí com relação à Coronavac, o índice de eficácia dela é menor que o índice da Pfizer, da Oxford, né? Eu acho, Maria Clara, que isso não a Coronavac especificamente. Eu acho que essa dose extra, como o Bruno falou, a gente não tem ainda segurança científica para dizer quanto tempo de imunidade nós vamos guardar dessas vacinações que a gente está fazendo agora. Então, provavelmente esse reforço vacinal ele vai precisar vir, pelo menos é o que a gente espera, né? O que a gente pensa que possa vir a acontecer, e a proteção que ela confere mais, uma proteção menor nos grupos de idade mais avançada, eu acho que o que nós temos que pensar sobre isso é que mais um motivo para que a gente mantenha nossas medidas de distanciamento, de proteção individual e coletiva, que nós façamos campanha a favor da vacinação, né, para que todos se vacinem, se protejam, para que a gente possa aí, pelo menos nós que somos mais jovens, né, a longo prazo, proteger os nossos pacientes idosos, enquanto a gente não tem esse dado, porque a gente não tem essa informação. Se realmente vai ser necessária essa dose extra da Coronavac ou de uma outra vacina de um outro tipo, entendeu? Bruno. Não, acho que provavelmente assim, a imunidade que eu tenho da Coronavac que eu tomei lá em janeiro, não é a mesma que eu tinha no momento da vacina, ou 2 semanas após a vacina. Isso também é uma questão que talvez isso fique mais exacerbado no indivíduo mais idoso. A resposta imunológica dele, a tendência é que dure menos. Então, a minha impressão, principalmente porque essas vacinas foram feitas a toque de caixa, né, o que foi muito bom, mas ao mesmo tempo traz muitas perguntas em relação principalmente a duração do efeito dela. A minha visão é que certamente a gente vai precisar de um reforço periódico aí. A questão é definir em quanto tempo. Tipo a vacina da gripe, né, que a gente sabe, né? Uma coisa que tem acontecido é que as pessoas estão acreditando, eu acho que é importante a gente reforçar essa questão que, né, o doutor Tadeu falou, que as pessoas estão achando que tomaram 2 doses da vacina e adquiriram um passaporte, né, para poderem circular, socializar, tirar a máscara, e realmente isso não é verdade, né? Não é mesmo, porque elas podem adquirir a doença e elas podem ser transmissores. E a gente hoje não tem nem 20% da população imunizada. A gente tem um grande número de pessoas susceptíveis ainda. E nessa segunda e nessa terceira onda aí, que a gente acredita que esteja começando, ela obviamente tem um perfil um pouco diferente da primeira. E a gente tem visto muito indivíduos jovens, sem doença associada, 40, 50 anos, tendo situações bem graves. Então, assim, primeiro, não é porque você tomou a vacina primeiro que você está imune. Você tem que ter um compromisso social de não transmitir para outras pessoas. E principalmente, se você não foi vacinado ainda, perdão, você tem risco de desenvolver formas graves, independente da sua faixa etária. Então, tem uma série de situações que precisam ser levadas em conta. Então,
os mecanismos de proteção que a gente estava indicado lá no início, que estavam indicados lá no início, eles continuam aqui de uma maneira bastante intensa. A gente tem 20%, né, como vocês falaram, da população já imunizada com as 2 doses, é isso? Não, acho que não chega a Chega. 20%. Uhum. Quando que essa imunidade coletiva, quantos por cento precisam ser vacinados para que essa imunidade coletiva seja alcançada? Então, Maria Clara, fala-se aí em torno de 60%, né? A gente tem dados aí em torno de 60%, mas nós vimos, por exemplo, que os Estados Unidos, quando chegaram em torno de 50% dos pacientes vacinados, já houve uma queda brutal do número de casos, de internações. Então, assim, tudo é um conhecimento, na verdade, que está sendo construído, né? E a gente acredita que quando tiver acima de 50%, a gente já pode, pelo menos, dar uma respirada e mais aliviado. Não sei se o Bruno tem algum outro dado. Não, eu concordo. O Reino Unido está um pouquinho a mais, eu não me lembro exatamente se eles já estão em 70% ou 75%. E a informação que eu tive, que ontem, por exemplo, eles não tiveram nenhum óbito. Então, assim... Nossa, isso Sonho, né? Assim, é elogiável, mas dá uma inveja danada, né? dá uma quanto tempo, né, quanto tempo que a gente vai levar até chegar lá, né, do jeito que a gente anda. Bom, depois você ativa para mim aqui os comentários, por favor. O meu assessor vai ativar. Continuando, vocês acham assim, que haverá um mundo sem máscaras depois da pandemia? Acho que vai ser possível, mas para daqui uns 2 anos, talvez. Eu acho também. Acho que... E eu acho que esse movimento de tirar a máscara, Maria Clara, a gente precisa pensar bem com relação a isso, né? Porque para a gente poder ter essa segurança, a gente tem que ter um nível de segurança estrutural, institucional, de que, né, para que a gente possa realmente fazer isso com segurança. A gente ainda tem muitos déficits na distribuição da vacina no nosso país, né? Então temos lugares aí que estão muitas pessoas foram vacinadas, outros a gente não tem quase pessoas vacinadas, menos de 10% ainda, em torno de 11%, 12% de vacinação. O nosso país é um país continental, as pessoas elas viajam muito, então tem as novas cepas, o vírus é um vírus mutante, então acho que tudo isso a gente precisa considerar. E eu acho que, lógico, todo mundo quer tirar máscara, quer seguir, né, quer aglomerar novamente, mas acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, e eu concordo com o Bruno, uma responsabilidade social, né, acima de qualquer coisa, a gente entender que, tudo bem, eu tomei as minhas 2 doses, eu estou protegido, a minha mãe, que é idosa, está protegida. Aí eu saio, vou para a rua sem máscara, né, e volto com uma variante mutada e transmito para minha mãe, que tomou uma vacina que só me dá aí 30% de proteção, 40% de proteção. Então, esse risco, na verdade, ele precisa ser muito pesado, né? E acho que é responsabilidade social. Acho que vai ter um agravante, que assim, na velocidade que a gente está com boa parte da população susceptível, que o Tadeu falou, você tem um risco maior da ocorrência de variantes, o que sempre é um problema, que algumas certamente vai ter risco de conseguir escapar da ação da vacina. E o problema é que as pessoas que foram vacinadas no começo do ano, já elas vão estar susceptíveis de novo. Então, assim, se a gente não resolver isso rápido, a gente vai criar um problema muito sério aí para resolver de resolução da pandemia, né? Tem alguma coisa que vocês acham que seja relevante ser dita para um grupo como o nosso, né, de portadoras de uma doença pulmonar? Assim, o que eu acho é que assim, essa questão das medidas de proteção, elas já têm sido faladas, acho que todos os dias.
eu acho que o que as pessoas têm que entender, o que às vezes eu percebo lá no ambulatório ou no consultório, primeiro, não precisa ter uma ansiedade para tomar vacina, acho que tem que respeitar a sua vez, até porque se você passar na frente, eventualmente você vai estar tirando a vez de alguém que estava numa condição pior ou Uhum. mais crítica para a ocorrência de doença. É, e, e lembrar também dessa situação que a experiência que a gente está tendo é que as pacientes com LAM elas não são um grupo de risco assim, muito expressivo para formas graves da doença. Então, respeitar a vez, quando falar assim, olha, a gente não vê indicação de te priorizar para vacina, é porque realmente não existe, não é por nenhum outro motivo, é porque realmente a gente está usando como regra a função pulmonar e a questão do uso dos sirolimus. Me perguntaram recentemente assim, por que você não faz um atestado para sua esposa para ela vacinar? Eu falei, putz, porque não faz o menor sentido eu fazer isso, entendeu? Porque ela não tem doença, ela não tem nada, eu tenho um compromisso de seguir a regra que está sendo determinada, né? Então, essa é a questão que eu queria reforçar mais aqui, né? É. E a questão que tem uma pessoa falou que conhece lá no Pará, né, de onde o doutor Tadeu, onde o doutor Tadeu atua, né, que tem gente que não quer ser vacinada, que se recusa a se vacinar, né? Esse é um grande problema que a gente ainda precisa enfrentar também. Mas, assim, algumas outras questões que eu gostaria de colocar, por exemplo, quando a gente fez uma live com a Pfizer, né, a Pfizer chamou as associações de pacientes para participar de algumas lives e para anunciar, inclusive, que estava desenvolvendo uma vacina e tudo, e falou na possibilidade de desenvolvimento de um antiviral. Vocês têm notícias sobre isso, sobre esse antiviral, que seria uma maneira de se proteger contra o vírus também? Maria Clara, o que a gente teve de medicação antiviral até o momento, nós temos apenas um antiviral, que é o Remdesivir, que tem sido utilizado aqui no Brasil também, mas o único resultado positivo dele é que diminui o tempo de permanência dos pacientes no hospital. Então, Mas ele está ainda é um. sendo usado para tratamento, não para Isso. Para prevenção, não. Nada ainda. A gente tem nada. algumas drogas que está sendo muito estudado. Tudo está sendo muito estudado, né? Então, no início foram estudadas medicações que são usadas no tratamento dos pacientes que vivem com HIV, para ver se conseguia ter alguma ação no SARS-CoV-2, mas nada até o momento teve sucesso, tanto para prevenção como para tratamento desses pacientes. Uma outra coisa que o doutor Bruno falou e que assustou um pouquinho, né? Alguém, não sei se esse comentário diz respeito ao que você disse, assim, não sei se assusta ou se nos conforta, mas uma coisa que talvez tenha assustado seja isso. Quer dizer, quem tomou a vacina no início do ano, né, no início do ano que vem, como que essa pessoa estará, né? Então, a pergunta é essa: tem como testar como essa pessoa estará? Tem testes que podem ser feitos para testar como que essa pessoa vai estar depois de determinado tempo de vacinação, se a vacina foi eficaz, ou a pessoa adquiriu um certo nível de imunidade ou não? Hoje o que a gente sabe é que dosar os anticorpos que a gente tem disponível não dá essa resposta para a gente, né? Então, eu me lembro que eu dosei 2 vezes por conta de protocolo de pesquisa, com pouco tempo de tanto pós-vacina quanto pós-Covid que eu tive. E as 2 vezes foram negativas. Antes de eu tomar a vacina, eu tinha visto mais de 1.500 pacientes internados. E eu tive Covid lá no começo do ano. E eu nunca tive mais nada, nem passei perto de ter Covid de novo. Então, assim, é só para reforçar que a história da sorologia, da dosagem de anticorpos, ela não dá essa resposta
para a sua pergunta. Então, acho que até a gente ter uma grande parte da população imunizada e a gente conseguir determinar de fato qual vai ser a durabilidade da vacina, a necessidade de reforço, acho que a gente vai ter que manter todas as outras medidas mesmo, não tem muito jeito. Quer completar, Tadeu? Eu quero. Eu concordo com o Bruno. A gente tem que entender que o mecanismo de produção de anticorpos do nosso corpo é muito complexo. E essa dosagem que a gente faz para o vírus, né, nesses kits comerciais que a gente tem, ele não vai refletir a nossa imunidade real, né? Então, assim, os que a gente tem em ambiente de pesquisa, talvez a gente consiga, porque vai trabalhar com anticorpos reacionais, que nos dão um resultado mais fidedigno nisso. Mas a dosagem do IgM e do IgG que a gente faz nesses kits comerciais, e que foi uma corrida no início, né? As pessoas querendo saber se tinham IgG, e a gente já viu que essa IgG, ela não necessariamente reflete o nosso estado imunológico. De repente, você pode ter uma IgG que não seja reagente, né? Ou tenha um título baixo, e você, de repente, ter tido, por outros mecanismos, IgGs para outras partículas do vírus, para outros componentes da estrutura do vírus que não foi testada naquele kit que você fez o exame, seja positivo. Então, o mais importante disso tudo é a gente obedecer às etapas que a ciência está nos estabelecendo, né? Em nenhum país do mundo essa checagem pós-vacinal com dosagem de sorologia ela foi indicada, né? Então, porque a gente sabe, né, os cientistas já tinham nos dito, já tinha sido comprovado que isso não traria. E gera uma ansiedade em alguns pacientes, como é o caso do Bruno, que não teve IgG positivo, e em outros uma falsa sensação de segurança, que eu acho que é o pior. Nesse cenário aí, eu acho que para a gente o pior é a pessoa achar que tem um IgG de 200 e não vai pegar mais Covid, entendeu, Maria Clara? Então, e essa pessoa facilitar, tirar a máscara, achar que está tudo sob controle. Então, isso precisa ficar muito organizado na nossa cabeça, né? Então, realmente, a gente só vai ter isso sob controle quando todos nós estivermos vacinados. Então, até lá, todo mundo de máscara e mantendo o distanciamento. Hoje, uma das nossas colegas portadoras de lã fez uma colocação a respeito da... Ela tomou a vacina, né? E já está vacinada, e ela acha que ela pegou Covid, porque ela está com reação, e essa reação já tá acontecendo depois de 2 semanas de ter tomado a vacina. Então, eu acho que são 2 perguntas aí, né? A questão da reação, ela estava se referindo à vacina da AstraZeneca, né? Então, essa reação da AstraZeneca às vezes confunde a pessoa acha que tendo, porque tem sintomas parecidos com quem está tendo, com quem teve, né? Com sintomas de quem teve Covid. E, por outro lado, a outra resposta, um outro desdobramento dessa pergunta seria: quando que a gente vai suspeitar que alguém vacinado está com Covid? Realmente, a vacina, a da AstraZeneca, ela causa mais reações sistêmicas, né? Febre, mal-estar, dor no corpo e reações locais também, do que a Coronavac. Na verdade, eu acho que isso daí é observação e o cuidado sempre, né? A atenção do seu médico, assistente, daquele que está perto de você, que vai poder te ajudar nisso aí. Realmente, os sintomas, eles se confundem. Só que a gente tem que perceber que a reação vacinal, geralmente ela é limitada, né, Maria Clara? Então, aquela pessoa tem poucos dias, né, não são sintomas tão exuberantes. Então, sempre ficar atento, aquela orientação que a gente sempre dá. Então, quais são os sinais que tem que ficar mais preocupado? Estou evoluindo com falta de ar, com cansaço, né, tive febre alta, né, acima de 37,8, 38 graus. Então, geralmente a febre vacinal é uma febrícula, uma febre mais baixa, né? Então, eu acho que esses sinais, junto, lógico, com o apoio aí do serviço de saúde ao qual você está inserido, né? Enfim, acho que seria isso. Bruno, quer complementar? Não, acho que é isso mesmo, não tem. E geralmente a reação vacinal vai estar ali naquele período mais próximo da vacina mesmo, ali 1, 2 semanas, né? Então, passou de.
uma, 2 semanas depois a pessoa ainda tem a reação à vacina. É menos provável, mas Mas pode. pode acontecer. Mas geralmente é um quadro mais frustro mesmo. Aí Uhum. agora, se começa a ter a ter sintoma 8, 10 semanas depois daí para frente, aí você pode, principalmente se for depois da primeira dose, você pode pensar que eventualmente pode ser infecção e não a reação vacinal. Mas acho que aí tem que acompanhar, ver duração do sintoma, intensidade do sintoma. Então, Concordo. E às Vocês. vezes até uma outra infecção, né, Bruno? Que a É, gente hoje acha que tudo é Covid. Então, de é, repente, esse paciente pode estar com um quadro viral por influenza, uma gripe, entendeu? Ou até uma pneumonia bacteriana mesmo, que os sintomas já podem se confundir. Então, por isso que eu acho que esse suporte, né, porque a gente está falando num grupo onde todas as praticamente fazem acompanhamento com pneumologista, né? Eu acho que esse suporte com o teu médico assistente, ele vai te ajudar a esclarecer. E na impossibilidade disso, você precisa buscar uma emergência, né, para ser avaliado, ser examinado, checar da saturação, a ausculta. Então, isso é muito importante. A gente precisa desses elementos. Isso independente de qualquer paciente. você lembrou bem aí agora dessa questão da importância dos outros vírus. Então, tem que lembrar de tomar vacina anti-influenza, Isso. lembrar que teve uma avaliação aqui no HCOR, que é um dos hospitais que eu trabalho. Eu não me lembro agora se foram 30 ou 40% dos quadros com síndrome gripal, era um número que era 30 ou 40%. Eles fizeram uma amostragem e só essa porcentagem que era relacionada à Covid, agora, nesse último mês. O resto eram outros vírus, influenza, sincicial respiratório. Isso na pediatria, isso é mais expressivo ainda, né? Então, lembrar que tem outros vírus também, né? é, é. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o doutor Bruno já respondeu, que é sobre o sirolimo, se há alguma restrição a tomar o sirolimo depois da vacina. A princípio é para manter. Não deve ser interrompido o tratamento com Não, durante esse período de Covid, nem de vacinação, né? E essa exato. distância também que existe entre as vacinas, né? A gente está todo mundo agora nesse momento se mobilizando, já fez ou está prestes a fazer a vacina da gripe, aquele período de dias entre as duas vacinas, né? Da Covid, né? Isso. E da... É, saindo um pouquinho da questão da Covid, né, da vacina para a Covid, muitas portadoras, e tem uma aqui perguntando sobre vacinas de a pneumo 13 e a pneumo 23, né, que é uma discussão que existe no grupo, quando tomar uma, quando tomar outra, né, elas podem ser tomadas juntas, tem que ter uma distância, não precisa dessa distância. A gente já discutiu isso muito, né? Inclusive temos alguma recomendação no nosso site, elaborada pelo Dr. Bruno, mas qual é a posição aí sobre a vacina de pneumonia nesse momento? Você quer falar, Tadeu, qual que é a posição inclusive da sociedade, você se lembra? Na verdade, para a lã especificamente, Não, você não, está digo de uma falando. maneira geral, né, para pneumopata. Não, na verdade, o paciente a orientação é que sejam feitas as duas vacinas, né? Porque a gente só vai ter uma imunidade mais efetiva com a pneumo 13 conjugada e a 23. O nosso problema maior é que a 13, ela efetivamente não fazia parte do calendário, né? Nós tivemos umas doses da vacina no final, eu não lembro se foi no final de 19 ou início de 20, que vieram de outros programas e essas vacinas acabaram sendo disponibilizadas para os pacientes com DPOC. Mas, efetivamente, incluídos, a gente não teria aí a 13, só a 23. No Programa Nacional de Vacinação, eu quero dizer. Tem uma outra pergunta, obrigada. Tem uma outra pergunta sobre o sirolimo, eu acho que também já foi respondida, mas talvez a pessoa tenha chegado agora na live, né? Eu acho que seria bom responder isso, reforçar isso, doutor Bruno.
A pessoa está querendo saber se realmente quem faz uso do sirolimo, para quem faz uso do sirolimo, a vacina tem uma menor eficácia. A resposta já foi dada, mas vamos retomar essa questão, só para... Na verdade, essa resposta especificamente ela não foi dada ainda, Não, porque você não é tinha... porque na verdade o imunossuprimido não foi estudado em relação ainda tem estudos em andamento. Uhum. Inclusive o pessoal aqui da Reumato aqui do HC está fazendo um estudo grande com os portadores de doenças reumatológicas que usam imunossupressores de uma maneira geral. E é uma população que não está estudada. A gente não sabe exatamente se a eficácia vai ser menor ou se a duração da eficácia também vai ser menor. O que a gente viu aqui é que os pacientes que a gente, na pneuma, acaba usando muito imunossupressor para várias situações, é que de fato a gente não fez nenhum estudo específico, mas de fato a percepção é que o número de internações de pacientes que usavam imunossupressores diminuiu depois da implantação da vacina nessa população. Agora, a eficácia, a resposta imunológica e o tempo que essa resposta vai durar, a gente ainda não tem para quem usa esse tipo de medicação. Uhum. Eu tinha entendido que você tinha dito no início sobre a ação do sirolimo contra o vírus, que ele teria... Não, o que se especula é que ele tem uma ação específica contra o vírus mesmo, uma ação in vitro mesmo. Mas, de uma maneira geral, a gente não sabe se a imunidade também vai estar mantida a longo prazo. Né? Uhum. Tá. Eu acho que a gente pode ir, né, dando por encerrada a nossa live, ela foi bastante objetiva. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar. E talvez, Bruno, para terminar, tem uma informação que eu acho que é de utilidade pública, né, se tratando de portador. Alguém está querendo saber se tá retomado, já foi retomado o atendimento dos pacientes no HC. Não, o atendimento foi retomado, a expectativa, a gente está numa briga com a diretoria do hospital agora, porque eles estão querendo fazer uma nova redução dos atendimentos por conta de realmente o HC, a taxa de ocupação está super alta nesse momento e na cidade de São Paulo especificamente isso tem subido e houve uma reunião no final da semana passada que eles estão querendo reduzir novamente os atendimentos. Mas isso ainda não está determinado, então por hora o atendimento está mantido, ou está praticamente normalizado. Né? Pacientes novos? Pacientes novos está complicado, agora realmente está complicado. Tá ótimo. Mas vai melhorar. Vai melhorar, com certeza. Com relação ao nosso tema, LAN, Covid, vacinas, vocês gostariam de dizer alguma coisa? A gente já pode encerrar. Eu gostaria de agradecer, Maria Clara, a oportunidade e falar em nome das minhas pacientes de LAN, lá do meu ambulatório de doenças intersticiais. Tem gente é uma honra. Sim, eu já vi a Conce, querida. Um beijo. E agradecer e dizer que a gente está à disposição para o que vocês precisarem, a Comissão de Infecções da Sociedade Brasileira. E lembrar sempre, a gente precisa ser formador de opinião. Então, todas as meninas são extremamente... têm esse suporte da Alhambra de informação de qualidade, informação técnica, científica. Então, vamos fazer disso algo positivo, né? Reproduzir essas falas para todos os familiares, os amigos, né, as pessoas que estão próximas da gente, de que a vacina é importante, que a única forma da gente resolver essa questão da pandemia é quando todos nós estivermos vacinados. Então, é fazer esse movimento, cada um de nós, como o Bruno falou, isso é uma questão social. Então, a gente só vai conseguir mudar isso quando todos nós estivermos convencidos de que não terminou, que o distanciamento precisa existir, que as máscaras têm que ser mantidas, que a gente tem que cuidar um do outro para que a gente supere isso e que a vacina é a única forma da gente ficar livre dessa pandemia. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, a gente agradece imensamente e espera contar mesmo com a parceria, continuar contando com a sua parceria, né, e também da SBPT.
Doutor Bruno? Obrigado novamente pela oportunidade. A gente acaba aprendendo bastante aqui também, então, vendo outras visões, e acho que acaba sendo importante. E antes, isso que o Tadeu falou é super importante, né? Ou de passar a informação correta ou buscar a informação correta. Antes, principalmente na questão dos grupos de WhatsApp, que eu sei que acaba virando um problema, de passar informações que vão causar mais confusão do que algo esclarecedor. Então, Verdade. ou passa a informação correta, ou busca a informação, sempre no intuito de ajudar. Acho que isso que é o mais importante, inclusive para a associação continuar crescendo e todo mundo ficar estimulado a auxiliar aí na melhora do atendimento aí, do suporte para os pacientes. Obrigado. É muito importante. A gente agradece muito sempre, né, o tempo todo, essa contribuição e essa presença constante. Muito obrigada. Obrigada a todas que estiveram presentes, né, que participaram, que enviaram suas perguntas. A gente vai salvar agora a live e ela vai ficar também amanhã, a gente vai colocá-la no YouTube. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com certeza.